Comentávamos há pouco sobre o caso da 123 Milhas e que a CPI das pirâmides financeiras convocou os executivos da empresa para participar, mas a CPI também pediu à Justiça a condução coercitiva do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e quer que ele seja impedido de deixar o país até prestar depoimento à comissão. Na última quinta-feira, ele faltou pela segunda vez à convocação que foi feita pela CPI. E a gente vai saber a expectativa sobre essas oitivas, vamos conversar com o presidente da Comissão das Pirâmides Financeiras, o deputado federal do Solidariedade do Rio de Janeiro, Áureo Ribeiro. Deputado, bom dia pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu vou começar perguntando sobre essa condução coercitiva do Ronaldinho Gaúcho e a minha pergunta é a seguinte: qual é a expectativa, o que os senhores esperam ouvir do ex-jogador e qual é a hipótese que os senhores entendem ser a mais justificável para essa ausência? Por que é que ele não foi quando convidado? Bom dia, eu primeiro quero aqui explicar que a gente está trabalhando com a pirâmide financeira, na CPI das pirâmides financeiras. E existe 3 milhões de brasileiros lesados no Brasil. Existe uma movimentação nas 10 maiores pirâmides de quase 100 bilhões de reais que foi retirada da população brasileira. A gente está tratando de um crime que leva a esperança, os sonhos de pessoas que depositaram e acreditaram numa pirâmide através de celebridades, influenciadores, que ali fizeram a garantia de rendimento e, por exemplo, a do Ronaldinho anunciada de 2% ao dia. Por isso foi feita a convocação do senhor Ronaldo de Assis para prestar depoimento à CPI. Na primeira convocação existe a ausência do Ronaldo, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, concedeu ali um HC, porque ele poderia ficar em silêncio, mas teria que comparecer. Mesmo assim, ele não compareceu. Marcamos a segunda data para o comparecimento do senhor Ronaldo. Também não compareceu, alegando um problema de mau tempo no aeroporto e ficou fechado. Ele então não pôde pegar o voo, mas teve vários voos depois chegando a Brasília, na capital federal, e ele mesmo assim não conseguiu estar presente, onde que recebemos o seu irmão. Não tinha outro instrumento legal que não seja a condução coercitiva do senhor Ronaldo para que ele preste o depoimento na comissão parlamentar de inquérito, para que ele possa esclarecer os fatos ali colocados no seu requerimento. Então, a gente espera na próxima quinta-feira receber a presença do senhor Ronaldo para que ele possa esclarecer tudo que foi colocado e já começou ali a esclarecer pelo seu irmão. Deputado, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Deputado, na sua análise, na sua avaliação, essa ausência do Ronaldinho Gaúcho é uma forma dele tentar driblar esse depoimento, fugir desse depoimento em si? Eu acredito que ninguém está acima da lei, né? A lei é para todos. A lei é para o trabalhador, a lei é para o empresário, a lei é para o artista, para a celebridade, para o jogador. E a gente ali não vai aceitar, né, e não vai deixar essa impunidade no Brasil. A gente está falando de milhões de pessoas lesadas. Pessoas que saíram do seu emprego para depositar o seu recurso nesse investimento prometido de garantia de retorno. Pessoas que, muitas delas, perderam a vida. Pessoas que têm uma sequela enorme por causa desse prejuízo. Então, a maior celebridade que tem naquela comissão parlamentar de inquérito é o povo brasileiro, que vem sofrendo de pessoas que se aproveitaram da boa-fé e ali tiraram os seus recursos. Então, a gente vai, sim, usar os instrumentos legais, a gente espera a presença do seu Ronaldo de Assis para prestar depoimento, para que a gente possa esclarecer. Na fala do senhor Roberto de Assis, falou que essa empresa usou indevidamente o nome do Ronaldo. E causa uma estranheza muito grande, porque se usou indevidamente o nome do Ronaldo, se praticou vários crimes, por que o senhor Ronaldo de Assis não processou essa empresa? Existe já uma ação no Ministério Público pedindo a devolução de 300 milhões de reais de pessoas que foram lesadas. Será que se essa empresa usou o nome indevido, ela não tinha que ser processada e cobrada ali na justiça? Porque uma pessoa faz propaganda, usa uma camisa, convida as pessoas, vai para a internet
e depois utiliza da forma que usou indevido o nome, a gente espera um depoimento que a gente possa ter clareza do que aconteceu, para que a gente possa responder, né, através do parlamento, o anseio da sociedade brasileira. Deputado, o senhor aprovou um requerimento para que os sócios da 123 Milhas sejam também ouvidos. Essa é uma outra frente de atuação aí da CPI. Eu queria que o senhor nos explicasse como isso se conecta, não é? Esse problema, esse escândalo que a gente está acompanhando que envolve essa empresa que vende passagens e pacotes promocionais, como isso se conecta com as outras frentes de investigação da comissão. A gente está tratando, a comissão trata de pirâmide financeira com ativos digitais. A milha é um ativo digital. A milha é uma moeda digital. Você tem a troca ali, você compra, vende, transaciona. O Brasil é um dos únicos países que tem essa modalidade que você pode trocar esse ativo, vender esse ativo. Se é um ativo digital, ele é uma criptomoeda. A gente aprovou um requerimento porque a gente acredita que essa pirâmide, que agora descoberta, ela tem um grande problema para ser ali explicada à sociedade brasileira. Então, a gente aprovou um requerimento para que a gente possa escutar os proprietários da 123 Milha, para que possa esclarecer a sociedade brasileira esse grande problema, hoje um transtorno muito grande, e também aprovamos a quebra de sigilo bancário para que a gente possa ver se essa empresa tem condições de ressarcir todos os clientes e tudo que ela colocou no mercado. Existe um grande problema porque a gente não sabe a quantidade de passagem ofertada e a quantidade de milhas que essa empresa possui para cumprir os seus compromissos. Por isso, a gente tem que aprofundar na investigação para que os brasileiros não possam ser lesados. Toda pirâmide, como é descoberta, ela é descoberta assim, ela tem um grande volume e a outra empresa não consegue fazer ali, ressarcir os seus clientes. A gente tem muita preocupação que isso se torne um grande problema até na economia no nosso país, na casa turística, porque é a passagem, é o hotel, é os restaurantes, são as reservas. Isso pode virar um grande transtorno. Deputado, e caso Ronaldinho Gaúcho, casos como no 123 Milhas sejam comprovados, como que esses casos devem responder à Justiça? A comissão parlamentar tem um papel de, no final, aprovar um relatório, apontando todos os problemas, indiciando as pessoas, e esse relatório vai para a Justiça. A gente entende que a gente vai poder esclarecer muitos fatos. Já ficou claro no depoimento do seu Patrick Abraão, um influenciador que participou da comissão na oitiva de quinta-feira, que também tem 3 milhões de clientes, 3 milhões de usuários conectados com ele, que cada usuário que ele colocava para dentro da pirâmide, ele recebia 10% de lucro. Isso é uma prática nos contratos feitos com essas pirâmides. Então, a gente quer esclarecer qual contrato foi exercido de cada influenciador para que a gente possa, no relatório final, apontar os problemas e ali poder votar um relatório robusto para que a gente possa acabar com essa prática e a impunidade no Brasil. Todas as grandes pirâmides no Brasil, os donos estão soltos, vivendo do dinheiro que arrecadou das pessoas brasileiras, dos mais vulneráveis, dos sonhos e da esperança da população. Justamente um bom alerta, inclusive, para aqueles que já foram vitimados, para que façam as denúncias e procurem as autoridades. Quero agradecer o deputado federal de Solidariedade do Rio de Janeiro, Áureo Ribeiro, que está aqui conosco explicando os detalhes da CPI das pirâmides financeiras e os próximos passos que a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas. Deputado, muito obrigado, um ótimo final de semana. Eu que agradeço, a gente coloca a Comissão Parlamentar de Inquérito à disposição, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é dar clareza, e a gente não vai aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito, não tem privilégio se é celebridade, se é um artista, se é influência. A lei é para todos e a gente acredita que o nosso trabalho final é tentar ressarcir esses brasileiros que tiveram seus recursos retirados pela uma falsa promessa, pela uma promessa enganosa, e foi lesado muitos brasileiros.